E aí pessoal, bem-vindos ao Luz, Câmera e Canadá. Bom, no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta. Vocês sabem que essa semana nós colocamos uma caixinha de perguntas e uma das perguntas foi o que nos motivou a sair do Brasil para vir no Canadá e como ocorreu. Então no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então pessoal, essa é uma das perguntas que vão ser feitas de forma recorrente, nós já sabemos disso, e aí que nós entramos com esse vídeo para responder a vocês já no primeiro vídeo. Se vocês podem ver já a paisagem, estamos no que há de melhor no Canadá, que são as paisagens excepcionais de muito verde. Que são as paisagens de outono. Vocês ainda não conseguem ver aqui no background, mas nos próximos takes vocês vão ver como é fantástico esse parque. Então, por qual foi o motivo que nós viemos para cá? Bom, em 2011 eu vim para o Canadá, especificamente para a cidade de Montreal, para estudar inglês. E eu simplesmente amei a cidade e a vida aqui, né? Essa questão de segurança, a qualidade de vida. Então isso me motivou a querer voltar. Então, eu sempre sonhei, quando eu tiver minha família, é nesse lugar que eu quero que meus filhos cresçam. E um ano depois eu conheci o John, essa lindeza. E então, compartilhei com ele essa ideia. A princípio, ele não era de acordo. Não era de acordo porque, gente, eu nasci numa vila pequena, num bairro pequeno da nossa cidade. E eu não tinha tanto essa visão eu nunca imaginei que sairia nem do bairro onde eu morava. E ela chegou com a ideia de que, vamos morar no Canadá. Gente, vocês sabem, eu falava mal português direito, então você se depara com a possibilidade de falar dos idiomas, é legal, porém dá medo, porque você não sabe nada. Como é que você vai falar inglês e francês em tão pouco tempo para se estabilizar e conseguir emprego? No primeiro momento eu disse não, até porque eu estava começando a empreender e
tinha uma boa perspectiva na época, Sim. com a empresa que estava começando, mas aí as coisas foram mudando ao longo do tempo e Sim. E aí, então nós casamos, né? O João montou a empresa dele, mas infelizmente as coisas não foram muito bem. Depois nós engravidamos da Esther, nossa primeira filhinha. Toda essa questão financeira, vocês sabem que no Brasil tem muito essa questão de violência, principalmente contra a mulher, criança também, então isso me afligia muito. E um dia, e assim, de tanto eu insistir e ele dizer que não, eu dei uma parada. E um dia ele falou, lendo sobre o mercado aqui no Canadá, o mercado de trabalho, ele disse, não, vamos para o Canadá, vamos tentar. E foi aí que eu disse, beleza, obrigado, senhor, ele ouviu. E aí nós começamos os nossos planos nós traçamos o plano de vir para o Canadá, né? traçando esse plano não foi nada fácil, porque primeiro nós tivemos a primeira dificuldade de valores, conversamos com pessoas específicas em relação à migração, advogados de imigração, para saber o que devíamos fazer, que tipo de processo nós poderíamos nos encaixar. E aí nós queríamos vir de maneira mais rápida possível, mas de maneira legal. Então nós começamos a ver que para isso nós precisaríamos de uma certa quantia em valor. Então o motivo foi isso, nós queríamos criar nossa família aqui, queríamos que tudo começasse a funcionar de maneira melhor, nós imaginávamos assim, né, de uma maneira melhor, para criar nossa família aqui. E aí nós começamos a falar com esses advogados de imigração para saber e começamos a ver certas dificuldades. Questão de valores, na época, há 6 anos atrás, os valores já eram altos para você vir com o college, da maneira como nós estávamos pensando. E aí aqui entrou várias coisas nas nossas cabeças, principalmente na minha, porque na época a empresa não estava funcionando direito, praticamente somente o salário da Tati estava mantendo a casa. E começou a impactar. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso sem ter um centavo? E aí começou muitas coisas passar na cabeça, né? Sim, aí nós desenhamos tudo, né? Nós tínhamos um apartamento onde nós morávamos. Como já falou, eu trabalhava, eu tinha um emprego bem estável, já trabalhava há 8 anos na empresa, então eu tinha um bom FGTS guardado. Então, o que é que nós fizemos? Nós vendemos nosso apartamento, né? Nós saímos, na verdade, do nosso apartamento, fomos morar um tempo na casa da minha mãe para poder vender o apartamento. Nós vendemos e aí depois que nós vendemos, eu saí do trabalho, nós pegamos meu FGTS e juntamos tudo isso e viemos para cá, para o Canadá. Nesse momento, nesse processo que foi feito aí, que ela resumiu aqui, esse processo que foi feito, as pessoas não entendiam porque nós não falamos para ninguém, apenas para os meus pais e para a mãe dela. Então o resto da família não sabia, os amigos não sabiam, ninguém fora nossos pais sabia. Então assim, eu comecei a fazer um curso de francês, né? Isso. E eu começava a ouvir certas coisas que não era legal, né? Como nós já falamos, nós vendemos tudo e fomos morar com a mãe dela, e aí as pessoas começavam a olhar meio torto para mim, porque você sabe, um pai de família e morar com a sogra, com a esposa, sair do apartamento, vender a sala comercial que nós tínhamos comprado, tínhamos financiado uma sala comercial para a empresa, e aí nós fizemos um acordo com a construtora para pegar o dinheiro de volta. Fizemos um processo, inclusive foi um processo que demorou bastante, nós só conseguimos o dinheiro depois de alguns anos. Nós já estávamos aqui depois de alguns anos, enfim. E aí as pessoas começam a falar coisas, tipo, o cara não quer trabalhar, enfim. Então assim, nós tivemos que nos blindar de certas coisas e não focar nesses comentários, porque era visível que as pessoas olhavam torto, deixando a menina sofrer, deixando a menina trabalhar sozinha, enfim. Até quando chegamos aqui, sentimos esses comentários, porque eu vim para estudar. Foi um erro que cometemos, né? Assim, no nosso planejamento, até porque nós não sabíamos como funcionaria a questão de college, nós não sabíamos que poderia ter um college para estudar à noite, trabalhar durante o dia, mas isso é um assunto para um vídeo, porque senão nós vamos nos estender muito. Então assim, voltando um pouco, e aí nós fizemos todo esse planejamento e nós começávamos a ouvir coisas que não eram muito agradáveis. Então para você que está pensando a vir,
feche ao máximo do que você está fazendo para pessoas corretas. Fale para pessoas corretas que vão te ajudar e te suportar nesse processo, que não é um processo fácil. Hoje em dia, então, está ficando cada vez mais difícil. Exatamente. Bom, outra dica, assim, muito importante é, se você pensa em vir para o Canadá, procure realmente pessoas sérias, empresas sérias, procure referências de empresa. Vocês sabem que tem, ou não sabem, mas existem muitos golpistas por aí. Então, quando a gente faz assim a conversão de dólar para real, vocês sabem que é um dinheiro muito dinheiro, né, para poder estar aqui. Então, esse eu acho que é um dos pontos, é o primeiro passo que tem que ser dado, é saber a quem vocês vão entregar o sonho de vocês, né? Porque se contra um golpista desse, o sonho e o dinheiro vai tudo embora. É verdade. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o ambiente que nós estamos. Se liga nas próximas imagens. Nós temos vários visitantes aqui, vocês não estão vendo, ó. Daqui a pouco um sobe aqui no colo, ele está aqui na nossa frente. Mas nós temos um visitante especial, que é a Esté, olha lá. Vocês estão vendo ele ali atrás? Essa é a Esté. Olha, ele vem aqui no meu ombro. Ele está afasta um pouquinho. Essa é a Esté, a nossa filha mais velha. E o novo integrante da família está passeando aqui Com a avó. com a avó, está apreciando a paisagem que nós vamos continuar mostrando para vocês. Bom, então nós contatamos uma agência, nós viemos para cá, o John veio com, na verdade, nós três viemos com visto de turistas, mas o John veio para estudar o francês e aqui dentro nós mudamos o nosso status para trabalho, né? E o John para o college. Então o John foi estudar, fez um college, como se fosse um tecnólogo no Brasil, na área de TI, de programação. Eu fiquei com visto de trabalho, então nesse meio tempo o John estudou, depois começou o college e depois eu fui fazer o francês também, fiz o francês uns 3 meses a princípio para aprender a comunicar e conseguir um trabalho. Então fui trabalhar, a Esté, a partir desse visto, ela pôde frequentar uma garderie, que seria uma creche, né? E a primeira cidade que nós chegamos foi Montreal. E foi aí o erro nosso, quando eu disse que lá no início do vídeo que nós cometemos um erro foi no planejamento, foi que eu vim para estudar e a Tati veio para trabalhar. Por quê?
Porque o pessoal que está vendo aqui esse vídeo, que é de TI, principalmente programação, se você já é um programador no Brasil e está pensando em vir nesse processo de estudo e você já tem um cônjuge, você já tem uma esposa, já tem uma família, se você precisar que alguém estude, coloque a sua esposa, porque mesmo você com francês limitado, com inglês limitado, mas sendo da área de tecnologia, programação, qualquer área da tecnologia, você vai ter uma facilidade maior de se integrar no mercado de trabalho. E aí, são assuntos para os próximos vídeos, mas nós tivemos certas dificuldades por conta dessa decisão. No nosso início foi bem difícil. Primeiro, eu não falava francês direito, não falava inglês. Tati também conversava um pouquinho inglês, porque já tinha vindo fazer um intercâmbio aqui em 2011, mas não era o suficiente. O que nós tínhamos de idioma não era suficiente para se comunicar. E eu não sabia nada de francês, nada. Então, para mim, que sou formada em administração no Brasil, aqui todas as vagas em administração, quer dizer, todas não, mas digamos assim, 90% você precisa de inglês e francês. Precisa dos dois. Né? Precisa dos dois. Então, para conseguir um trabalho na minha área foi muito difícil. Então, eu trabalhei de camareira, trabalhei em produção, trabalhei em casa de família. Trabalhou fazendo limpeza em casas por conta própria. Exatamente. Inclusive fazia 2 turnos, porque, por exemplo, quando nós falamos de erro de planejamento, foi que eu não conseguia trabalhar. No primeiro college que nós viemos, eu não conseguia trabalhar, porque é prometido que você consegue trabalhar 20 horas, só que eu não tinha essa flexibilidade no meu calendário, porque eu estudava de dia. Então, nenhuma empresa queria me contratar para trabalhar à noite. E mesmo quando ele foi para o college à noite, como ele só tinha 20 horas de trabalho, para a área dele foi muito difícil conseguir, na verdade não conseguir emprego. Eles queriam, sério, os caras caíam em cima, queriam contratar, mas quando embarcava nas 20 horas, que eu falava não, somente 20 horas, aí eles já recuavam um pouco, dizendo não dá, precisa de 40 horas, porque vocês vão entender no futuro aí. Exatamente, então assim, como eu só conseguia trabalhos ali de base, então foi bem difícil assim no início para nos mantermos, né? Porque era só o meu salário. Como o John falou, às vezes era 2 turnos, porque não dava então às vezes eu trabalhava às 8 horas no hotel de camareira, saía do hotel. Eu tinha algumas clientes de quando eu trabalhava por conta própria com limpeza, então elas falavam, não, vem depois do horário. Então eu ia trabalhar depois de sair do hotel, ia para casa de família para fazer faxina, chegava em casa meia-noite. São histórias que nós vamos contar no futuro, e você que ainda não segue no Instagram, vai lá aqui, ó, vou deixar aqui embaixo, vai lá no Instagram, porque tem o nosso Day to Day, nós vamos fazer uns stories, conversamos com vocês. Se vocês viram, no início nós conversamos com uma pergunta que foi feita lá, então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, de tudo que a gente faz durante o dia, clica aqui, ó, já se inscreve lá. Exatamente, então tem muita história ainda para contar, mas o nosso início foi dessa forma, né? Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tenham mais alguma dúvida, tem mais alguma curiosidade, como o John falou, vocês podem nos acompanhar no Instagram. Já deixa aqui nos comentários também, né? Se quiser deixar nos comentários, também. A gente vai responder. Deixa teu like aí também e já compartilha com os amigos, porque vai ser muito bom acompanhar a nossa história. Fiquem ligados, vocês vão ver que as nossas histórias vão ajudar vocês a crescerem pessoalmente, e também quando chegar aqui já vai ter várias estratégias de sobrevivência. Muito obrigado, gente, e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.